Pronto. Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos reunidos aqui com os meus amigos Rodrigo, Victor e Cleveland. É engraçado porque cada vez que termina uma reunião nossa, a gente começa a se preocupar quais serão os assuntos que iremos falar na próxima semana. E às vezes dá uma sensação, poxa, será que vai ter que falar? Mas rapidamente a gente é lembrado que nós estamos no Brasil e que nunca vai faltar assunto, né? Ainda que eventualmente possa ter uma calmaria por 1 ou 2 dias, nós sempre vamos ter o que falar. Bom, vamos seguir a nossa tradição, falar com o nosso invicto amigo Victor, que vai trazer para a gente, nesse início de bate-papo, os últimos números aí do coronavírus. E aí, Vitão, quais são as novidades? A gente chegou no estágio que não há muitas novidades, né? Porque nós estamos na mesma situação da semana passada. Então, resumindo, estados onde a pandemia pegou muito forte estão caindo. Então, estou falando de Amazonas, Ceará, Pará, Pernambuco, Amapá, Roraima. Essa turma cai, mas ela cai e ainda permanece hoje. Quando eu falo cai, assim, esse pessoal chegou a ter 14, 15 óbitos por milhão por dia, tá? Para normalizar a questão em relação ao tamanho da população, que é um número muito alto. Então, hoje eles caem, mas eles ainda têm 8, 6, 7, 9. Eles ainda têm um número alto, mas está legitimamente numa queda consistente. Aí você tem na outra ponta do mapa estados que foram muito poucos afetados até o momento subindo, né? Então você tem Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, só que subindo de um patamar muito baixo. Quando eu falo de Minas Gerais, 1,2 óbitos por milhão por dia, não é nada. É baixo, já foi meio, é 1,2. Só que está muito longe dos 10 que foram observados nos estados que sofreram mais, está muito longe dos 6 que tem em São Paulo. Tá? Então, assim, você tem essa turma que sobe, a turma mais afetada que desce, e você tem aí São Paulo e Rio teimosamente ainda numa situação instável, muito por conta desse estoque que a gente não sabe exatamente quanto é de casos a serem investigados, porque consta que as internações novas em São Paulo, capital, e no Rio já estão em queda consistente. Mas como o Brasil é uma esculhambação estatística, ele é um deserto estatístico e quando existe informação é uma certa esculhambação. Então você tem aqui uma situação no Brasil que os casos que estão sendo contabilizados hoje foram de contágios que ocorreram há mais de 35 dias. Ou seja, casos novos, aumentaram os casos novos. O cara já sarou já. Tá? É um caso novo que o cara já sarou. Nós estamos levando 35 dias para registrar um caso novo. E você tem 70% dos óbitos que estão hoje sendo computados na data de hoje já aconteceram há mais de 3 semanas. Então, assim, é uma dificuldade contínua para você medir. Né? Isso que você falou é interessante, né? Deixa eu só dar um pitaquinho aqui. Isso que você falou é interessante, porque ao mesmo tempo que a gente vê esse discurso do que os casos estão aumentando em alguns lugares, ao mesmo tempo a gente está vendo, por exemplo, aqui em São Paulo, o hospital de campanha do Pacaembu sendo desmontado, né? Acho que é em linha com isso que você está dizendo, né? É bem isso, né? Então, na prática, aumentar caso pode ser uma boa notícia, se isso não se converter em internação. Quer dizer pode que ser tem testagem, mais né? Tipo, quanto mais casos, melhor, desde que não haja um volume de internação mais alto. Né? Mas, enfim, hoje, por exemplo, de novo, hoje foi um dia bom, ontem foi um dia bom, então a gente começou a semana mais alto que a semana anterior e hoje já está mais baixo. São Paulo não ajudou, então tivemos 1.100 e poucos óbitos, São Paulo com 400. Então, São Paulo ganhando uma proporção que não tinha perdido essa proporção em relação ao total, ela está voltando a subir, muito pelo interior. Mas foi mais um dia bom, um dia de queda. É possível que a gente tenha uma semana mais amena que a passada. Difícil afirmar que estamos em queda, porque essa suspeita nós já tivemos outras vezes e ela não se materializou, né? Então, a verdade é que nós estamos há 36 dias numa espécie de platô, sem piorar muito, piorando de vez em quando, um pouquinho,
mas também sem melhorar. Então, nós já batemos o recorde mundial de permanência no platô. Enfim, um país com Mas assim, se o objetivo era achatar a curva, achatou, né? Achatou bem. Completamente. Não, eu acho que assim, se a gente voltar no tempo para março e ouvir tudo que foi dito na pré-pandemia sobre o que deveríamos fazer e o que teríamos que atingir, nós fizemos o que estava combinado e atingimos o que era esperado. Achatamos a curva e o sistema não colapsou. Exatamente, está então, ótimo. Pragmaticamente, a população merecia parabéns, vocês cumpriram com o objetivo. Como prêmio, vocês vão ainda aguentar mais um pouquinho de dor, porque eu esqueci de avisar que esse negócio de achatar a curva, o negócio se alonga por um tempo. Então, eu não falei naquela hora, mas agora você está sabendo que a surpresinha da curva achatada é que ela vai levar mais uns 2, 3 meses para você sair. Então, no fundo, é isso, né? O Kinder Ovo do dia. Hã? O Kinder Ovo do dia. O Kinder Ovo é esse. Agora, a verdade é que, de novo, há um mês, tínhamos os especialistas dizendo, não, essa semana vai bater 2.000 óbitos por dia. Nunca bateu. E nem vai bater. Não bateu. Chegamos agora, parece que nós não vamos chegar mais a 1.300. Já esgotou essa situação. Então, seja ontem foi 1.200, hoje foi 1.100. Então, esse é o copo meio cheio, né? O copo meio vazio é que a gente também não tem uma visibilidade, assim, no médio prazo, de que vamos cair de maneira consistente. Se São Paulo e Rio de Janeiro ajudarem, porque são 2 estados bem afetados e têm ainda um índice de óbitos alto, né? O Rio ainda está com 10 óbitos, 9,57 óbitos por dia, por milhão de habitantes, e São Paulo está com 6. São números acima da média nacional, que é 4,98. Então, se São Paulo e Rio ajudam, eles juntos têm 62, 63 milhões de habitantes, aí de fato você vai começar a baixar a curva do país. Mas eu acho que assim, o pior já passou, definitivamente, na minha opinião. Então, agora a questão é saber quando é que a gente sai dessa. Agora, a população deveria receber, se isso aqui fosse um contrato, a população deveria ser bonificada, porque achatou a curva, não colapsamos o sistema. Tudo que se esperava foi atingido. Inclusive, contrariando as expectativas, né, do Mandetta, que falou que no final de abril estava tudo colapsado. Não aconteceu nada disso. Sem, obviamente, menosprezar nenhuma perda, porque, obviamente, quando a gente fala em grandes números, a gente não tem como fugir da estatística, mas claro que por trás de cada número desse, existe uma pessoa e existe uma família. Então, sem nenhum desrespeito a essas famílias, né? Mas ajudando um pouquinho aí o copo meio cheio, existe uma moçada aí que gosta muito de tratar os números absolutos, né? De forma absoluta. Então, para essas pessoas, né, que não gostam muito de contextualizar números, tem um número aqui que parece ser interessante, né? O Brasil hoje já tem aí 660.469 recuperados, né? Em cima de uma população de 209 milhões, o que dá aí 3.160 pessoas por milhão de habitantes recuperados, que aí é uma vez e meia melhor que os Estados Unidos. Então, para quem gosta de números absolutos, ajudando aí a encher um pouquinho esse copo aí meio cheio de notícias boas, se é que a gente pode considerar assim, tem esse aspecto positivo. Eu prefiro crer que foi, assim, pouca gente sabia alguma coisa do que a gente tinha que fazer por vir e que, ao final das contas, com todas as nossas tragédias aí, como o Vitor vem ressaltando, ainda que a gente tenha que respeitar cada um que perdeu um ente querido, cada um que perdeu um amigo, se serve de conforto, talvez poderia ser para o país uma situação muito pior se a gente tivesse chegado nesse colapso aí, né, Victor? Com certeza. Acho que versus a expectativa, acho que ainda está melhor. É óbvio que é uma agonia muito lenta, né? Sim, sem dúvida. E nós vamos logo mesmo ter uma consequência econômica aí que o mar ainda não voltou, né? Aí eu deixo para o clique. Quando o mar voltar, nós vamos ver o que ficou, né? Quem estará nu, né? Porque
a coisa ainda não, nós não estamos ainda nessa coisa no debate de quem sobrou, quem sobreviveu, mas a coisa vai ser feia. Quais são Não os é só o custos? Covid. Quais são os custos, inclusive em vida, né, em vidas, né, indiretos do corona? Bom, vamos avançar. Eu lembro quando eu convidei vocês, né, que na verdade essa ideia que surgiu de uma forma da gente colocar o papo em dia, mas com as restrições da pandemia, ao invés da gente fazer um happy hour em volta de uma mesa de bar, a gente se reunia aqui. Eu, como não sou bobo nem nada, procuro sempre me cercar de gente melhor que eu, porque a gente acaba aprendendo. Lá no meu Facebook, né, eu sempre escrevo ali com a pretensão de saber que eu não passo de um milionésimo de alguma coisa, né? O que eu penso, o que eu acho e tudo. E por conta disso já levei porrada de todos os lados, né? Mas uma coisa que me chamaram foi muito legal é tudólogo, né? O que eu posso fazer, né? Tudólogo. Eu posso fazer, eu sou um paraibinha metido a besta que quer se informar sobre as coisas, quer entender o mundo que está ao seu redor. Então, avançando na nossa tudologia, falemos agora de eleições americanas. Na última pesquisa, o Joe Biden aparece com 50% da preferência do eleitorado, à frente do Donald Trump, que tem 34%. Eu queria do que vocês acompanham, a impressão de vocês, a fatura já está liquidada, o Joe Biden levou, o Trump é malvadão e não vai conseguir se reeleger, o que é algo raro na história da política americana. Qual que é a impressão de vocês? Vamos falar. O que você acha, Cleveland? Justo eu tenho que começar. Quando aperta, eu já toco pro goleiro, né? Se tem uma coisa que aprendi em eleição é que as coisas mudam com uma rapidez. Tem uma frase em Brasília que eu acho que eu incorporei. Que se você quer saber alguma coisa do que vai acontecer em Brasília, olha para o céu, mas não deixa de olhar a segunda vez, porque a nuvem muda de lugar muito rapidamente. Então, qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento e mudar o rumo da história. Eu não acho que, principalmente num país em que as pessoas não são obrigadas a votar, você já tem qualquer coisa definida. Eu acho que isso vai depender muito da trajetória, vai depender também das pesquisas, porque vai ter reação em função dessas pesquisas e não dá para prever absolutamente nada. Eu acho que está tudo em aberto ainda. E aí, Rodrigão? Faz uma fezinha aí? Não, eu acho que está indefinido e eu diria assim, a minha percepção é que a gente ainda não viu o Trump se movimentando tanto, né, a esse respeito. Ele está fazendo a presidência dele lá um jeito um pouco esquisito, mas está fazendo, né? Ele cumpriu aproximadamente o que tinha prometido durante a campanha para presidente, né? Conseguiu trazer os Estados Unidos para uma situação de pleno emprego. Então, agora teve a pandemia. O que mudou tudo foi a pandemia. Isso daí esse é o efeito da pandemia, eu acho. Então, ainda temos um bom tempo, né, para ver o que vai acontecer. Isso daí vai dissipar um pouco. E assim, é que o Cleveland disse, é muito difícil fazer alguma previsão nesse momento. A gente vai passar um tempo aí, a gente vai ver. Acho que o Trump, eu tenho uma sensação que o Trump ainda se reelege. Agora, e aí, Vitão? Eu acho mais engraçado nessas notícias pré-eleitorais americanas é que a turma insiste em fazer pesquisa de voto popular, que não presta para absolutamente nada nos Estados Unidos. A gente já sabe disso. São 50 eleições presidenciais, onde o ganhador do estado leva tudo. Então é isso, você tem que fazer 50 pesquisas e saber como é que está o colégio eleitoral, é isso que importa. Então, esse está 50-34 voto popular, ela tem valor zero. Tanto é que na última o Trump perdeu no voto popular e ganhou com certa folga no colégio eleitoral. Eu acho que, para mim, o que vale mesmo é olhar o colégio eleitoral. Então, uma pesquisa decente, ela é uma pesquisa feita nos 50 estados e que vai definir onde está fácil para o democrata, onde está fácil para o republicano, onde está pau a pau. E aí você faz as matemáticas, né? Eu não vi ainda nenhuma desse tipo. Eu dei uma lida, parece que o Joe Biden tinha uma vantagem. Eu li uma pesquisa, mas eu acho que ainda é meio prematuro.
Mas pesquisa que vale mesmo lá é pesquisa de colégio eleitoral. Então, o cara que ganha na Califórnia por um voto, leva todos os votos da Califórnia no colégio eleitoral. Então, assim, é uma dinâmica muito diferente da nossa. Essas pesquisas de voto popular não valem nada, tanto que na última a gente ficava vendo voto popular. Acho que cortou o som do Vitor ou só eu não estou ouvindo? Cortou. Acho que o Rodrigo talvez... Não, isso aí. eu não cortei, não. Ô, Vitor, não tô te ouvindo. Peraí. Pera, vamos ver lá se vai voltar. Voltou. Problemas técnicos. Não voltou, não. Vitor, o seu tá... Vitor, Tenta a gente não selecionar tá te de novo, ouvindo. Vitor. Tá cortando. Volta agora de novo, Amute. Fala, Vitor. Voltou? Voltou. Agora voltou. Agora, a gente perdeu uma boa parte do seu discurso, Vitor. Se você quiser repetir. Por gentileza, não nos prive do seu entendimento aí. Não, eu só falei que... O bom do nosso programa é que é assim, né? Ele não é ao vivo, mas não tem edição. Então toca o pau aí, né? Não, eu só acho que assim, pesquisa de voto popular nos Estados Unidos tem valor zero, né? Que é tudo definido no colégio eleitoral. Então, você tem razão, mas normalmente é que tem uma correlação, vamos dizer assim, forte entre a pesquisa do voto popular e o resultado final da eleição. Por isso que eles ainda continuam fazendo. Nas últimas não aconteceu, né? Concordo. Nas últimas duas, eu acho, então, ou três. Tipo 50-34, que vale ao colégio eleitoral. São 50 eleições onde o ganhador, por um voto, leva todo o colégio eleitoral do Estado. Então, assim, o que vale lá, de fato, é olhar os swing states, os estados que são pendulares, ora republicanos, ora democratas, são eles que definem a eleição. A Califórnia vai ser sempre democrata. O Texas vai ser republicano, ponto. A turma nem vai fazer campanha lá, já sabe. O Trump nem aparece na Califórnia, vai perder. Tipo, não perde o tempo dele. Então, assim, essas pesquisas, a pesquisa que vale mesmo é a pesquisa de colégio eleitoral. Quando tiver alguma que fale assim, olha, nesses 50 estados, esses estados têm folga para o democrata, esses têm folga para o republicano, aqui está rolando um empate. E foi assim, na verdade, que o Trump ganhou a eleição, né? Da última eleição, focando nos lugares que ele podia virar o jogo, e virou o jogo. Ele não estava nem aí para o voto popular. E a regra do jogo é essa, né? Tem que jogar com o regulamento na mão. Tem duas coisas aí desse... Desculpa, Cleveland, pode falar. Não, só tem um pequeno detalhe, né? Vai depender muito da diferença que você tem nessa pesquisa maior, né? Se a diferença for muito grande, aí a tendência é que, de fato, se replique nos locais. Mas se ela for uma diferença pequena, aí acontece o que a gente viu nas últimas duas eleições, né? Mas aí, por exemplo, imagine o estado da Califórnia, que é uma população mais progressista, né? Imagine que lá dá 90 a 10 para o Biden. Não tem valor esse 90 a 10. É a mesma coisa que fosse 51 a 49. Então, dependendo de como está segmentado isso aí, o voto popular acaba sendo uma leitura equivocada, né? E não é difícil acontecer na Califórnia uma surra desse nível, 80 a 20, 90 a 10. No final, ele vai levar os mesmos votos que teria se tivesse 50,1% dos votos da Califórnia, entendeu? Então, assim, é um modelo muito que tem algumas artimanhas aí. Se a gente ficar olhando só a pesquisa popular, pode se enganar. Na última eleição aconteceu isso, todo mundo dava como certo. Aí, eu só não entendo por que não fazem, desde o começo, essa questão do voto por estado, né? Porque aí a gente teria uma noção mesmo. Tem estado que é uma lavada por... Porque é caro para você fazer porque é caro. Para você fazer o representativo do estado, você precisa entrevistar umas 2.000 pessoas em cada estado. Vezes 50, né? Vezes 50, dá 100 mil. Então, por isso que nós vamos ter surpresa sempre. A gente corre o risco de ter surpresa. Dando meu pitaco. Então, pode falar, Vitão. Não, é assim, tem alguns que não precisa fazer muito, né? Tipo Califórnia, vai dar democrata, nem esquece. Tipo, eu acho que assim, aí você olhar só os swing states, aqueles em que o negócio é mais parelho, esses aqui definem a eleição, né?
Então, ali que vale o jogo. Às vezes, 4, 5 votos no colégio eleitoral podem definir o jogo. E a estratégia do Trump na última, claramente, foi focar no swing state. Ele nunca se preocupou em ganhar no voto popular. Ele se preocupou em reverter situações de estados que estavam emparelhados e ele ganhou a eleição e leva tudo. É a regra do jogo. Né? Que eu acho que tem lá suas razões. Para nós é difícil entender, mas para os Estados Unidos é assim exatamente. É disso que eu queria falar um pouco, né? Para a gente aqui, né, que cada cidadão um voto, esse modelo americano soa um pouco estranho, né? Mas na verdade ele também pretende, né, num país tão grande, com tantos estados, né, preservar um pouco esse sentido de federação, né? De tal forma que você não tivesse desequilíbrios muito grandes e às vezes uma região com uma população muito mais concentrada pudesse ser capaz de eleger um presidente e que a maioria dos distritos não fosse ele o vitorioso, né? Um cenário bastante parecido quando a gente vê o mapa de votação da última eleição, isso fica muito claro, né? Nos Estados Unidos o vermelho representa lá os republicanos e o azul os democratas, né? E a gente vê com muita clareza, né? Os Estados Unidos todo ele nos distritos a predominância do Trump, mas você vê ali que tanto na costa leste aqui dos Estados Unidos, em Nova York, quanto na costa oeste lá na Califórnia, uma predominância assim irrefutável dos democratas, né? Eu tenho aqui comigo, assim, posso estar enganado, mas eu acho que essa eleição é do Trump contra ele mesmo, né? Entendeu? Porque assim, o Joe Biden foi ali a solução que os democratas conseguiram encontrar, né? Porque acho que nunca a gente vai ver um candidato declaradamente socialista, como o caso do Bernie Sanders, conseguir chegar a uma candidatura representando os democratas. A Hillary, aquela história, né? Já estava meio queimado. Então, assim, o Biden foi meio que sobrou. Eu acredito que um pouco mesmo dessa pesquisa de opinião pública, talvez consiga ser revertida, especialmente quando começarem a ver os debates, né? O Biden normalmente não vai bem nos debates, né? E o Trump, até pelo histórico dele, né, de programas de TV, domina um pouco mais isso. Mas é assim, de fato, como vocês todos falaram, eu faço coro aí, está um pouco mais cedo, mas eu acho que essa eleição é do Trump contra ele mesmo e quão mais rápido a questão da pandemia for superada, a economia mostrar melhores sinais, isso parece que já está acontecendo, acho que melhor fica para ele. E eu divido um pouco aqui com o Rodrigo a sensação, se eu tivesse que fazer um palpite agora, o meu palpite é que até a eleição o Trump se fortalece e talvez aí mesmo que seja por uma cabeça, mas ganharia a eleição. Isso eu tivesse que dar um palpite agora, mas aí realmente concordo, está muito aberto, tem muito tempo ainda, tem muita água para rolar. Bom, alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? Podemos seguir em frente? Sigamos. Quem cala consente. Então vamos lá. Bom, vamos falar agora, né, do tendão de Aquiles do presidente da República, né? O Queiroz. Queiroz está preso, ordem de prisão para os seus familiares, a filha dele dizendo que ele é muito burro. E aí, quais são os possíveis desdobros dessa história? Até onde isso pode chegar? Vai ficar nisso mesmo? Né? Vão empurrar com a barriga aí, usar todos os estratagemas legais? Isso pode causar um dano maior para o presidente? A primeira pesquisa de opinião pública depois da prisão do Queiroz ainda não trouxe nenhuma alteração. Não sei se não houve tempo hábil para capturar esse evento. O que vocês acham? Vou começar pelo Rodrigo agora, tá, Cleveland? Obrigado. Beleza? E assim não deixa a bucha para você. E aí, Rodrigão? Algumas observações. Primeiro, ele está escondido naquela cidade onde o outro tem um sítio, né? Com pedalinhos e tudo. Isso é ironia do negócio, né, cara? É impressionante, é muito interessante esse fato. O Brasil, né, cara? O Brasil é um roteiro que assim, cada dia ganha um capítulo novo, né? Cara, incrível, né? A segunda observação é que o Queiroz ele está sendo investigado supostamente por ter feito a rachadinha na Assembleia, né? Onde eu acredito que uma boa parte dos outros gabinetes acontece a mesma coisa.
não vou dizer que em todos, mas eu acho que isso é uma prática assim comum, né? Isso porque você vê lá que existem outros 16 gabinetes sendo investigados. O maior deles movimentou Do aí presidente da LERJ, né? movimentou aí cerca de 50 milhões de reais, segundo o COAF. Isso daí tá duplicado, só para explicar. O COAF conta saídas e entradas de uma conta, né? Obviamente a saída é igual à entrada, não tem como ser diferente. Então tem que dividir por 2. Então não foi exatamente 49, deve ter sido 25, 50, deve ter sido 25. Mesmo assim é um valor bastante elevado. O caso ali do Queiroz, ele movimentou ali 1.900.000, 1.700.000, né? Na conta dele. Se dividir por 2 dá 1 milhão, mais ou menos. Né? Se ele aplica e depois desaplica, isso daí fica em 500 mil. Sei lá, o envolvimento, tem uma questão de envolvimento com milícias, né? Tem tudo isso que coloca uma pimentinha nesse enredo, mas ele é incerto, vai depender aí da delação do Queiroz. O que o Queiroz vai dizer, né? De qualquer forma, então assim, eu acho que existe uma seletividade, porque eu acho muito estranho o Queiroz ser preso e as outras pessoas que estão sendo investigadas não serem presos, mas a justificativa é essa, que ele tem algum envolvimento com essa questão de milícias e tudo mais. Beleza. Vai depender da delação dele, vamos ver se ele tem alguma coisa para falar. De qualquer forma, ele era assessor do filho do presidente, né? Então, eu não sei exatamente qual é o mecanismo legal para atingir o presidente. O mecanismo político é evidente. Se o filho está envolvido com alguma falcatrua, com algum problema, o presidente também deve estar. Mas é um mecanismo político. O mecanismo legal não é claro para mim que o presidente está envolvido com alguma coisa. Isso, na verdade, não consigo ver, mas pode ser, né? Então, acho que vai depender aí se o Queiroz vai fazer delação, não vai, o que ele vai... como é que ele vai se defender, né? E é possível que daí a coisa vá piorando um pouco. E aí, Vitão? Tudo depende do que o Queiroz vai falar. Politicamente, eu concordo com o Rodrigo. Politicamente, pode ser de 0 a 100, vai depender da gravidade das declarações. Se não falar nada, vai ficar o dito pelo não dito, enfim. Mas a verdade é que desde a prisão do Queiroz, nós estamos observando aqui um Bolsonaro bem menos beligerante, sem aquelas declarações. Acho que o Vitor está caindo, viu? O Vitor caiu. Acho que o Cleveland pode falar enquanto o Vitor se... Enquanto o Vitor não volta, vai lá, Cleveland. Não, eu estou só lembrando que a gente conversou na semana passada ou retrasada, né, que vocês acharam que era pouco provável naquele momento. Eu até comentei, olha, com o Queiroz sendo preso e indo atrás da mulher e filha, eu acho que a coisa pode começar a ficar um pouco mais complicada. Que a filha era o fio desencapado, né? Pois é, né? E o que o Vitor estava falando, eu acho que é bem por aí. Nosso amigo Vitor voltou. Só está sem áudio ainda, Vitor. Segue sem. Agora acho que voltou. O Cleveland, na sua ausência, começou a falar. Vamos deixar ele concluir e volto para você. Vai lá, Cleveland. Eu ia reforçar a parte que o Vitor ia falar, na realidade. Que eu acho que o silêncio da família Bolsonaro me diz muita coisa. O fato de ficarem quietos no momento de instabilidade, digamos assim, do Queiroz e ninguém sabe onde está a esposa dele e a filha se manifestando, eu acho que é muito sintomático. Então, tem uma questão técnica que eu concordo com o Rodrigo. Eu vi muita gente falando, porque o COAF, Pessoas precisam entender que o antigo COAF, ele nada mais fazia do que um relatório técnico, mostrando o que entrava de dinheiro, o que saía e tentando verificar se tinha
em princípio, alguma compatibilidade com os rendimentos demonstrados para seguir a análise. Se tinha compatibilidade, então você mata o relatório na origem. Se você tem alguma dúvida, você segue para frente. Mas o COAF não conclui nada. O COAF não diz que a pessoa cometeu um crime ou deixou de cometer um crime. Então, é simplesmente um relatório base para começar o processo, a discussão e assim por diante. Né? Mas tudo isso é muito estranho para mim. Tudo isso é muito estranho. O que me deixa muito assim enojado é verificar o que acontece numa Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, porque parece que os anos passam e as coisas não mudam. É o mesmo perfil sempre, mudam um ou outro personagem, mas é um envolvimento assim com todo tipo de corja que vive pelo Rio de Janeiro. Então, isso que mais me assusta, né? Ver que as coisas não mudam, isso me assusta. E é generalizado, Vitor, de certa forma, lá no Rio, né? O Cleveland, você não pode esquecer que na descrição de cargo da turma lá no Rio, de governador, na última página, está escrito que depois do exercício do mandato, você tem a temporada em Bangu. Tem uma quarentena em Bangu, é isso? Isso. Então, o perfil não muda, né? Todo mundo passa e vai seguindo a carreira. E o mesmo acontece com as assembleias, tribunais de contas e tudo mais. O Rio de Janeiro, de fato, se supera na produção de políticos ruins, né? E eu acho engraçado que isso é um ponto legal que você levantou. A gente está falando do Queiroz, que certamente está envolvido aí nessas falcatruas, mas é a falcatrua de toda a Assembleia, né? Ou de boa parte da Assembleia, e não se discute que isso é pouca vergonha. Que como é que pode que sejamos tão permissivos que isso aconteça em todo o Brasil, em maior ou menor escala. Né? Então, assim, nós somos muito tolerantes. O caso da pandemia era uma bola cantada, né? Sim, era uma certeza que iriam aproveitar o episódio para deitar e rolar. Em relação a esse lance do Queiroz, assim, dividindo obviamente a questão em duas frentes, né? A legal e a política. Na questão legal, infelizmente, a gente está no Brasil, né? Que é o país da impunidade. Basta ver aí o caso do maior marginal que nós temos aí, ultra condenado e solto, né? Não está aparecendo muito, talvez, para não passar recibo, que talvez não seja tão importante assim, como imaginava que fosse, né? Mas segue solto. Sim, aliás, o Flávio Bolsonaro conseguiu uma vitória hoje na justiça, né? Ele vai ter o foro privilegiado por 2-1. O TR do Rio de Janeiro deu essa vitória, o TJ, perdão, do Rio de Janeiro, deu foro privilegiado para o Flávio. Então, assim, que nós vamos ver, eu acho que no aspecto legal é mais do mesmo, essa questão sendo postergada. O mais relevante, a meu ver, é essa questão política mesmo. Se não surgir nenhum fato novo, a sensação que eu tenho, e essa questão do Queiroz desde sempre foi desgastando o presidente, né, politicamente, né, foi colocando alguns simpatizantes mais apaixonados numa condição de desconforto. Nesse sentido, eu acho que o desgaste político, salvo realmente uma delação aí que poderia comprometer mais o presidente, a meu ver, né, considerando, aliás, toda a complexidade do cenário, né, retração econômica, pandemia, esse desgaste maior também já acabou. O que eu acho que pode ter, sim, se numa situação que a mim parece menos provável, tá? Eu acho esses caras, eu acredito que eles têm uma fidelidade grande entre eles, mas como disse o Cleveland, é uma coisa que vai além dele, tem a própria questão da família. Salvo uma delação premiada, eu diria assim que, como a gente fala no mercado, já está no low, né? Eu acho que esse desgaste político já veio, mas uma delação premiada pode, de fato, trazer aí um desgaste maior para o governo. Isso aí a gente vai ter que esperar um pouquinho os próximos capítulos dessa nova novela chamada Brasil, que sempre nos surpreende, né? Bom, podemos seguir em frente aqui. Falando de Queiroz, falando de justiça, né, é incrível que a gente nunca consiga sair disso, mas a gente tem que falar de STF, né? A gente tem que falar aí dessa instituição que parece que está acima de tudo, de todos, que não deve satisfações a ninguém e que nos surpreende, né? Cada vez mais com decisões assim absurdamente estapafúrdias. Hoje nós temos em curso aí dois
dois inquéritos assim assustadores, né? A questão das fake news é uma coisa assim que vai levar muito tempo ainda para a gente conseguir ter um mínimo de aceitação. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte, né? A gente tem visto aí o STF bastante indignado, né? Com ameaças, falando do ataque à institucionalidade, da importância da democracia. E vocês, assim como eu, devem se lembrar que, por exemplo, alguns anos atrás, né, o movimento do Sem Terra tentou invadir fisicamente, né, o prédio do STF. E mais recentemente, por exemplo, picharam lá de vermelho o prédio lá da Carmen Lúcia. E naquela ocasião, pode ser uma percepção minha, eu queria compartilhar isso com vocês, a sensação que eu tive, apesar de me parecerem atos muito mais relevantes do que fogos de artifício, né? Aliás, aquela fotografia, né, da operação da Polícia Federal e o material que ela apreendeu é quase que uma propaganda, bélico, né? Porque apreendeu lá uma meia dúzia de rojão, umas camisas lá do Brasil e tal. Eu queria ver, sim, com vocês, se vocês têm essa sensação que parece que o calo do STF dói mais para um lado ideológico do que para o outro. Agora, Cleveland, eu já liberei você na outra, agora começa por você. Pô, de novo. Não sei, olha, o meu problema não é ficar tentando identificar se é uma posição ideológica, se não é uma posição ideológica. O meu problema é a falta de técnica, a falta de compromisso com o que eles deveriam ter de maior compromisso, com a Constituição. Interpretar a Constituição não significa você escrever ou falar o que você bem acha, o que bem quer. Tem regras mínimas lá, que a gente pode concordar ou discordar. Se discorda, vamos mudar. Mas você tem que olhar para aquilo e tem que, pelo menos, fazer uma interpretação que tenha a ver com o texto que está escrito. E, de novo, o que mais me incomoda no STF é a falta de compromisso com a técnica, em muitos casos. É você ter uma pessoa que se sente ofendida, mandar abrir um processo, escolher uma outra pessoa para instruir o processo, para julgar num ambiente em que todo mundo está se sentindo ofendido, e isso fica por isso mesmo. Lá atrás, todo mundo criticou, agora todo mundo está com a boca fechada. Eu acho que o único que falou alguma coisa nesse caso foi o Marco Aurélio, que falou a frase correta: os fins não justificam os meios. E é isso que me preocupa, porque hoje é essa turminha. Amanhã ou depois pode ser qualquer um que abra a boca. Então é isso que me assusta, isso que me incomoda. Então eu não acho, eu não tenho essa posição de que o STF é de esquerda ou de direita. Eu acho que o STF erra assim constantemente e não olha a lógica de justiça. Toma decisões que não observam a justiça, não observam a parte técnica. Então isso está me incomodando muito, muito. Mas eu estou muito longe, e isso eu quero deixar claro, muito longe de ser daquela turminha que acha que o STF deve ser fechado. Acho que tem a lei, a própria lei, que relacionada à possibilidade de você tirar os ministros, isso tem que ser discutido no Congresso, tem um ambiente político, coisa do tipo, mas essa coisa de fechar Congresso também, eu sou radicalmente contra esse tipo de defesa, da mesma forma que eu sou radicalmente contra esse tipo de movimento do sem terras, que acha que pode fazer tudo. Então, é tudo errado, é o que eu venho dizendo, é tudo errado. Isso me incomoda, são sinais errados e todo mundo acha que pode fazer tudo. Não, acho que isso é uma questão que não dá margem para qualquer pessoa que tenha a pretensão de se dizer democrata, amante da democracia, entender que o STF é uma instituição fundamental para a democracia. Quando se fala STF aqui, é sempre bom, né? A gente vale a pena frisar, né? Nós estamos falando de um colegiado, de um momento muito triste, né, do Supremo Tribunal Federal, onde a vontade do Constituinte, onde a Constituição está sendo deixada de lado e tem decisões. Eu havia ponderado a questão porque, para mim, é muito claro que a repercussão dentro do próprio plenário, né, das manifestações dos ministros, me parece desproporcional aos fatos.
né? O que nós tivemos agora, meia dúzia de pessoas, caricatas até, né? Um negócio meio maluco, soltando fogos, e essa repercussão como se fossem acabar com a democracia, quando nós vimos em Brasília, algum tempo atrás, uma marcha com centenas, talvez milhares de pessoas, né, que partiram para um enfrentamento com uma força de segurança para invadir o prédio do Supremo Tribunal Federal, e quem pesquisar vai ver que, na época, a reação dos próprios ministros não foi na mesma intensidade. Então, tem alguma coisa aí que não fecha, né? Então, eu acho que parece, essa é uma sensação minha, que aquelas forças que tentaram invadir o Supremo Tribunal Federal, talvez ainda que mais radicais, mas a cúpula do que eles representavam parece que estava mais alinhada com o STF do que o governo da vez. E daí a reação de acordo com o freguês. Isso me incomoda, assim, para mim é uma coisa que chama atenção. O que você acha, Vitão? Eu acho que o STF brasileiro, ele é um problema interminável de geração de insegurança jurídica. E aqui nós temos alguns fatores originais. Primeiro, tem uma Constituição muito complexa, que é um livro, e qualquer coisa pode ser definida pelo STF. O STF se mete até em briga de galo. Se você olhar para o modelo que a gente copia, que é o americano, né? Então lá você tem uma Constituição muito mais enxuta, 9 ministros também são escolhidos pelo presidente e tal, mas você não escuta essa conversa, essa politicaiada que o STF está metido aqui lá. Lá parece que de fato é um poder que é técnico, é isolado, e os ministros são discretíssimos. Não sai por aí papagaiando ou dando pitaco em tudo que é assunto. Assim, a gente acaba ajudando que isso aconteça. Tem uma Constituição extremamente complexa que leva tudo para o STF. Tudo é judicializado e vai para o STF. E em determinado momento, provavelmente é difícil você conter a sensação de que eles sejam semideuses, já que eles têm a última palavra em tudo. Então, você chega lá, você se mete em absolutamente qualquer tipo de assunto, porque tudo é pertinente ser discutido no STF. Então, você cria 11 semideuses fechados em suas masmorras com seus 500 funcionários, cada um com um batalhão de gente a servi-los e tal, até colocar a toga, eles têm funcionário para isso, que estão embrenhados no mundo da política, é um tribunal essencialmente político, se metem em tudo, dão pitaco em tudo, né? Uma usina de vaidade interminável, e aí você acaba vendo o resultado final, é isso que a gente vê, é um tribunal politizado, julga pelo personagem, não julga pelo conteúdo, pelas conveniências. Temos um problema que os outros poderes também são submissos, qualquer um é aprovado pelo STF, existe uma falta de respeito em relação à instituição, quando você aprova um sujeito que tomou pau 2 vezes no concurso para juiz, para ser ministro do STF, claramente você está ignorando um dos critérios técnicos, que é o tal do notório saber jurídico. Então, ninguém leva muito a sério, todo mundo vai ser aprovado, é uma decisão do presidente. Então, assim, é um pouco... Eu acho que existe, assim, apesar do modelo que é copiado dos Estados Unidos, a gente meio que tropicalizou de um jeito ruim, né? Então, o resultado que se tem é isso. Acho que muito em parte pela composição do colegiado, mas também porque as circunstâncias levam a isso, né? Se todo mundo lá tem a palavra final sobre qualquer assunto, inclusive briga de galo, os caras vão se achando, à medida que passa, o negócio é quase que vitalício, só vão sair de lá com 75 anos, então os caras são semideuses. Eles se sentem no direito de... Né? E como também todo mundo leva tudo para o STF, a sociedade também não ajuda, né? Qualquer coisa vai para o STF. Judicializa-se tudo, né? Então, a gente fica nessa. A gente fica nessa, assim, não gostei, vou para o STF. E lá vamos nós para o STF, né? Tem gente lá que tem cartão VIP, que fura a fila e tal. Mas Tem aí gente que pode ir de bermuda, né? Mas aí posso fazer uma provocação? Uma discussão que eu volta e meia tenho e que todo mundo fala que a justiça deve ser livre e gratuita para todo mundo. Os países que têm esse tipo de estrutura são os países que provocam mais injustiça porque atolam a justiça de qualquer coisa. O nosso sistema judicial é péssimo.
é assim, é terrível. Ele judicializa tudo, gera casos que não precisavam estar lá, não favorece acordos fora do judiciário. E, como o Vitor estava falando, isso vai parar lá no Supremo. E a sociedade, de certa forma, cobra do Supremo posição. Então, a sociedade é corresponsável pela posição que eles têm lá. Eles se acham no direito de tomar decisão com base na expectativa, muitas vezes, do que as pessoas têm. E aí você vê coisas desse tipo. Ao mesmo tempo, todo mundo fala o MST é bonitinho, o MST são pobrezinhos e coisas do tipo, então eu não vou dar porrada nessa turma. Mas, ao mesmo tempo, aparece do outro lado meia dúzia de malucos que vão lá soltar fogos de artifício no Congresso, e aí meia dúzia de pessoas começam a falar que são nazi, fascista e o caramba quatro, que eu nem sei se são ou não, mas todo mundo acha que tem que prender, então vamos lá, vamos prender, vamos fazer isso e atropelar a Constituição. É isso. Então... É aquela citação que eu falei na semana passada, né? Justiça máxima e injustiça máxima, né? Quando você atola a justiça, você acaba. E aí, Rodrigo? Sua opinião sobre o nosso STF aí? O pessoal já falou quase tudo que se poderia falar, né? Eu observo que as decisões proferidas pelo STF ao arrepio da Constituição não são de hoje, né? Então elas vêm sendo proferidas há muito tempo, né? E não foram, eu vejo que eles não foram chamados, né, a atenção. E aí a pergunta que fica é quem pode chamar a atenção do STF num sistema democrático? Eles têm mesmo a palavra final? Eu fico muito incomodado deles terem a palavra final se nós pensarmos que existem pesos e contrapesos nesse sistema. Então, eu vejo o Senado se omitindo, isso é muito ruim. O Senado deveria chamar a atenção dos ministros do STF para dizer assim, isso politicamente falando, porque isso é legítimo. Falar assim, se vocês continuarem assim, não vai dar muito certo, né? Quem é que vai falar isso? É o Senado que tem que falar, não tem mais ninguém para falar isso, né? Que seria a casa onde os ministros poderiam sofrer um impeachment. Eu acho que o Alcolumbre tem que dar um cartãozinho amarelo lá para a galera. Tem que chamar os caras e falar, se vocês continuarem assim, não vai dar certo, né? Sei lá o que ele tem que falar. Assim, o próximo carrinho é rua. Mas o Senado é subordinado ao STF, talvez porque eles acham que vão ser julgados pelo STF. Mas, meu amigo, a coisa é mais embaixo. Isso daí é um julgamento isso da fake news. O esquema da fake news é completamente ilegal, não tem nada que justifique isso. Não tem nem. Eles falam assim: tem uma quadrilha aqui porque um segue o outro no Facebook. Que coisa. Cara, a gente é uma quadrilha. Beleza? A gente é uma quadrilha. A gente é isso que nós estamos falando. Não é porque tem uma convicção ideológica. Mas a gente não é. Pro STF a gente é capaz de ser. Esse que é o negócio. É verdade. Entendeu? E a questão de ter quadrilha nessa história, porque isso agrava a pena se tiver um crime, né? Então é uma arquitetura muito ruim, né? Eu não acho que o sistema de nomeação do STF em si é ruim. Isso não é em si ruim. O problema é um Senado que é completamente subordinado quando vai nomear ao Executivo e quando tem que tomar uma posição como no momento atual, não toma a posição que tem que tomar. Chegar para o STF e falar assim, isso não esse inquérito não pode prosperar. Pô, os caras estão fazendo busca e apreensão em deputados, não sei o quê, para um inquérito que é ilegal. O Senado não devia deixar isso acontecer. É só isso que eu acho. Não sei por que deixa. Né? Rodrigo, você quer pior? Quantos pedidos de impeachment de ministros supremos tem lá no Congresso? Legalmente isso é possível. A lei define Mas eu acho claramente. Eu acho que tem. O Alcolumbre é que não manda para frente isso. Então, exatamente, estão parados. Então o Congresso realmente é submisso. Então toma uma decisão, para o bem ou para o mal. Ou fala, não vou levar isso à frente, porque fica um jogo de ameaças. Então, mas assim, politicamente falando, não querem que. Eu também sou contra qualquer tipo de manifestação. Vamos fechar o STF. Isso está errado. Bom, não vamos discutir esse ponto. Mas deixar o STF fazer o que eles fazem ao arrepio da Constituição, da literalidade da Constituição, também é um absurdo.
também precisa ser tomada uma atitude. E ou o presidente se impõe e fala, isso não pode ser, ou o presidente, que eu acho que é o mais comum, o presidente da República, ou o presidente do Senado fala alguma coisa, fala para os caras, entendeu? O STF ele não pode chegar para o presidente da República e dizer você não pode nomear o diretor da Polícia Federal. Está contra a lei. Não pode. Não tem nenhuma razão assim. Porque ele vai cometer um crime. Você não pune alguém por um crime em potencial. Não existe isso. Então, o diretor da Polícia Federal vai intervir na Polícia Federal a mando do Bolsonaro, então isso tem que ser caracterizado. Só depois que isso é caracterizado é que você vai fazer alguma coisa. Enquanto isso não aconteceu, não faz sentido. Entendeu? Então, esse tipo de interferência num outro poder, no meu entender, isso quebra a harmonia entre os poderes. E se o Bolsonaro... o meu ponto é o seguinte, só para concluir, acabou. Se o Bolsonaro quisesse insistir em nomear o cara, nós teríamos uma crise institucional muito séria. Ô, Rodrigo, só reforçando, eu não estou discordando de você, no fundo eu estou reforçando. Só para a gente lembrar, há alguns anos, teve uma decisão do Supremo para caçar deputado na Câmara dos Deputados. O que o Congresso fez? O Congresso simplesmente se fechou e não permitiu isso. E fez com que o Supremo abaixasse a cabeça. Agora não faz nada. O que eu estou querendo dizer é que você tem pedidos de processos contra ministros do Supremo que estão parados lá no Senado, o que é muito cômodo e muito bom até. Porque enquanto eu estou com isso, eu tenho os ministros na mão. Porque se eles começarem a futucar muito aqui, eu boto esses processos para funcionarem e caço esses caras que eu não gosto. Então, esse tipo de postura de você não decidir e ficar ameaçando, e do outro lado você testando o que você pode ou não pode fazer a arrepio da Constituição, é péssimo, é um pacto total com a mediocridade. Perfeitamente, mas olha, isso caracteriza, vamos dizer assim, caracteriza o nosso sistema político, né? Sim, sem dúvida. Conversando sobre isso, teve uma hora que o nosso amigo Vitor aqui, né, falou sobre essa politicaiada. Para mim, o que resume o nosso STF, né, ele falou da politicaiada e do semideus. Vou contar duas menções rápidas. O áudio do Gilmar Mendes com Aécio, para mim, ele é ilustrativo da nossa tragédia. Né? Quando você, que é assim, qual é a sensação que você tem? Né? Que nem naqueles filmes de ficção científica que aparece aquele colegiado lá fazendo um julgamento, né? Os anciões, né? Com aquela postura, né? Solene ali, fazendo um julgamento. Então, quando você tem ministros do STF como operadores políticos, e ali não sou eu que estou falando, tem uma gravação ali, tem um senador da República investigado com processo no STF pedindo para que um ministro intercedesse junto, quer dizer, fizesse uma articulação política. É surreal. É surreal. Eu fico imaginando isso num país desenvolvido do mundo, quantos minutos esse ministro levaria para se declarar, renunciar, sair da cena. E falando dessa questão de semideuses, o meu exercício profissional me permite participar de alguns eventos, e pelo menos já me deparei com 2 ministros do STF, mas olha, o que o pessoal gosta de uma abotoadura, o que o pessoal gosta de uma pulseirinha, de um relógio caro, mas uma vaidade que, olha, totalmente assim, conflitante com um perfil que você imagina que deveria prezar pela descrição, né? E realmente gostam de falar muito quando deveriam se ater mais aos autos. Bom, vamos seguir em frente falando desse caos chamado Brasil. Agora está se organizando, tentando se organizar aí uma grande frente ampla pela democracia. Vai ter um evento chamado Fórum pela Democracia, que reunirá, entre outras figuras, as seguintes figuras: Fernando Henrique Cardoso, Sarney, Michel Temer, Fernando Haddad, Luciano Huck, Jandira Fegali, Marcelo Freixo, entre outros. A minha pergunta é: esta é uma tentativa de criação de uma frente ou uma peça de campanha para a reeleição do Bolsonaro? Juntar todo esse pessoal num... Não é Big Brother, não? Porque juntar todo esse pessoal num balaio não é mais ou menos mostrar para onde a gente não deve ir? Cara, a gente já sabe que eles são isso, né?
assim, vai ficando mais claro ao longo do tempo. Você não acreditava muito lá em 2006, né? O Fernando Henrique falando, não, deixa o Lula sangrar, que daí nós vamos tirar ele para a eleição. Você não acreditava muito, não, né? Parecia que fazia sentido, aí ele foi se reeleito. Não, é todo mundo junto. É todo mundo junto contra uma pessoa. É muito curioso isso, né? É muito curioso não ter nenhum gente que não concorde muito com isso. É estranho estar todo mundo junto. Do meu ponto de vista, isso revela o tipo. Exatamente, né? O PT é uma bússola para mim, né? Então, tudo que o PT é contra é bom para o Brasil, né? E quando você vê essas, e tem duas ausências interessantes aí. Uma é do próprio Lula, né? Porque o Lula hoje, assim, ele não tá tendo muito sucesso. Então ele não, o nome do Lula não está aqui nesse evento, que inclusive chama Direitos Já. Quase que um plágio do que foi um movimento cívico que nós tivemos aqui, que marcou época, que de fato ali a gente estava clamando por democracia, que foi o Diretas Já, né? Então eles tentam fazer esse plágio. E o Moro também não está. O general Santa Cruz está, mas o Moro não, porque talvez entendam que nesse momento a presença do Moro mais tiraria apoios do que apoio. E aí, o Cleveland, o que você acha desse movimento? É de fato possível se criar uma frente tão ampla assim, ou ao final as diferenças vão falar mais alto, como parece ser o nosso histórico? Putz. Honestamente, eu nem parei para pensar sobre esse assunto. Eu acho que você foi muito mais longe do que eu poderia imaginar. Eu não sei, acho tudo isso tão estranho. Não sei, honestamente, não consigo, sei lá. Parece aquela coisa assim de grupo escolar que os amiguinhos se reúnem para falar mal do coleguinha, sei lá, não entendo. Sabe, acho que a gente já passou dessa fase de ficar fazendo essas discussões, como alguém já disse lá no passado, eu sei que vai apanhar por isso, sexo dos anjos, assim. Meio infantil. Ou uma coisa pior, né? É meio infantil, é meio... bem infantil. Acho que é uma perda de tempo. Eu tenho uma outra visão, né? Eu acho que quando você coloca muita cobra dentro de um saco, elas acabam se matando, né? Então, eu acho que a chance concreta dessa, apesar deles terem um inimigo em comum, o que revela muita coisa, como disse o Rodrigo, eu acho que uma frente como essa prosperar é muito difícil, até porque o PT nunca vai abrir mão ele nunca vai abrir mão de uma cabeça de chapa, então, para mim, pretende muito mais enfraquecer o Bolsonaro do que criar uma frente. Só um parênteses. Se você acha que o Bolsonaro tem atitudes não democráticas, e eu não estou fazendo nenhum juízo de valor com relação a isso, para você criticá-lo, você não precisa ir para uma festa fazer bagunça para criticar o cara. Simplesmente se posiciona contra, ponto. E principalmente um cara que você não suporta. Você vai ficar lá com um cara que você não suporta para... Que isso? Uma das coisas que mais me incomoda é que as pessoas pegarem no pé do presidente por assuntos que não vão levar a nada e não pegam no pé dele por assuntos que têm algum sentido, entendeu? Então, eu acho que as pessoas contanto para criticar, por que criticam bobagem, né? Não, eu acho que... Tem uma lista aqui. É muita bobagem. Tem coisa para criticar de verdade, para acabar com o cara. Mas não, critica tudo. Quando eles criticam tudo, perde o foco. E se perde o foco, você não abate a caça. Não é isso? Vitor, você está nos ouvindo atentamente e eu gostaria, como bom zagueiro que você é, que você afastasse essa bola, mandasse ela lá para a arquibancada, nos dando a sua opinião aí sobre essa frente ou sobre esse movimento ou esse balaio de gato aí. Tá no mudo, Vitor. Deixa eu ver se eu tiro. Tá no mudo, Vitão. Tá no mudo, Vitor. Tá no mudo. Aí. Mudo. Pode falar. Voltou? Voltou. Fala aí. Voltou, pode falar. Não, movimento irrelevante, sem aderência popular, sem uma causa que de fato congregue a população. Não tem nada a ver com Direta Já, assim. É uma conversa de gente que já passou, né? Não vai pegar, é um negócio que simplesmente não vai pegar. Para mim, eu acho que é um movimento a ser ignorado. Eu também. Ele de zero relevância. Isso aí. Daqui a um mês nem se fala mais nisso.
Acabou. Bom, agora, ô Cleveland, me perdoa, cara. Eu vou ter que começar de novo com você, não tem jeito. Bom, você hoje nos brindou, né, com um excelente artigo falando sobre o marco aí do saneamento. Deve ter apanhado por conta disso, né? Porque a sua fala favorável aí ao marco, apontando o avanço que ele é, com certeza contrariou interesses corporativistas. Então, eu não tenho como não começar com você, né? Que tem esse passe bom aí, que sabe sair jogando, para a gente começar a falar sobre o marco legal aí de saneamento, sobre esse novo marco. Por favor, façam as honras aí. Vamos lá, duas coisas iniciais. Primeiro, você tem razão, eu apanhei até e estou apanhando até agora de gente que gosta do modelo antigo, né? É bom que fortalece a musculatura, né? Não, já estou acostumado, toda semana apanha. Cara, se eu escrevo um A, eu apanho de B. Se eu escrevo B, eu apanho de C. Já faz parte do processo. Mas a segunda coisa é que, depois de tanto criticar o Congresso, eu vou elogiar o que saiu de lá. E não é porque é perfeito, está muito longe de ser um marco perfeito, mas evoluiu muito com relação ao que se tinha. Gera incentivos para você montar grupos de empresas e ganhar escala com isso. Você tem benefícios ao fazer isso. Você meio que bota uma pressão nas empresas públicas que as prefeituras quiserem manter. Elas vão ter que se ajustar, elas têm metas a serem cumpridas. Você, ao mesmo tempo, você dá maiores poderes para a Agência Nacional de Água, e aí dar maior poder também tem que vir posteriormente maior qualificação para você poder construir um marco regulatório, seja regulação contratual, caso de PPP, seja regulação tarifária, mas você vai ter que construir toda uma base que hoje praticamente não existe, né? São poucas as pessoas que realmente conhecem da área. Então, você vai ter que ter um investimento grande aí, olhando para frente. E eu também acho que não vai ser fácil. Não vai ser fácil porque, em primeiro lugar, você vai ter as corporações querendo usar artigo da Constituição para barrar ou, pelo menos, atrasar todo esse processo. Não vai ser fácil porque você tem uma expectativa da sociedade de um crescimento muito rápido da rede, e isso só vai poder fazer se tiver muito dinheiro sendo injetado, e precisa do dinheiro do setor privado. Não vai ser fácil porque tem gente que tem uma expectativa de que a tarifa vai cair de uma hora para outra, e não vai. Se você precisa expandir a rede, você vai precisar ter muito investimento, e isso vai se refletir no fluxo de caixa, seja via juros, seja via amortizações. Então, não dá para você criar uma falsa expectativa, e você vai ter que ter muita coordenação, uma capacidade de coordenação entre todas as esferas para que esse marco ele vingue de fato. Então, é um primeiro passo, não é nada perfeito, mas é um caminho para resolver um problema que é básico. Saneamento básico ele simplesmente gera externalidades positivas para toda a sociedade, seja em termos de saúde, em termos de turismo, em termos de meio ambiente. Tem benefícios de toda a ordem. Então, o investimento implica também uma redução de custos para o Estado. Então, eu acho que é a hora da gente apoiar, é a hora da gente cobrar que essa vanguarda do atraso, que eu chamei aí, estou falando de PT, PSOL e toda essa turminha, que se cale, pelo menos, ou não coloque mais restrições, que a gente está falando de vidas. A gente está o tempo todo discutindo coronavírus, e Bolsonaro, e isso, aquilo. E o saneamento? Quantas vidas se perdem com doenças associadas à falta de saneamento? Então, Os números são assustadores, né, Cleveland? É absurdo. Se a gente pegar a região norte, quase 90% da população não tem coleta de esgoto. Vocês conseguem imaginar que é isso? É surreal. Metade da população não tem. Da população do Brasil não tem. Então, água, 33 milhões não tem água tratada. É um absurdo. É algo assim que não dá mais. A gente precisa investir nisso. A gente precisa fazer com que o setor privado tenha interesse, sim, de investir nisso. E resolva-se a questão de publicidade tarifárias com subsídios cruzados, com PPPs, com o que seja. Mas não dá mais para esperar. Ô, Rodrigo, você arriscaria dizer que esse marco é um evento da ordem de grandeza da privatização das telecomunicações?
Não sei, eu acho que não. Assim, em termos de importância social, o Cleveland apontou muito bem. Nós temos que fazer alguma coisa para reduzir esse gap entre a população que é atendida com tratamento de esgoto e a população que não é atendida. A minha questão aí, assim, eu acho que ele é revolucionário, de verdade. Eu acho que ele é muito importante para o nosso país e tudo. Eu acho que demorou muito para sair do Senado, né? Faz 2 anos que estava lá, poderia ter saído antes e tudo. Mas eu vejo alguns problemas. Eu vejo assim, importante ele mas nós estamos no Brasil. Foi dado um prazo até 2033 para a universalização. Não vai acontecer. Pronto. Não vai acontecer. Não acredito nisso. Eu acho que se a gente imaginar aí 2053, tá bom. Uns 30 anos, 33 anos, talvez a gente consiga. Se tiver muita fé. Muita fé. Dinheiro para fazer? Tem. Tem dinheiro sobrando no mundo à procura de um investimento com bom retorno. Eu faço estruturação de projeto de infraestrutura, inclusive de saneamento, eu sei que tem dinheiro. Capacidade para fazer? Tem também. Não falta capacidade, não falta dinheiro. O que falta? Falta as pessoas quererem isso. As pessoas, às vezes, não querem isso. Então vem o papinho que empresa pública cumpre uma função social, que empresa privada só quer saber de lucro. Vem o papinho com isso tudo. E vai atrasando, e vai atrasando. Lá para 2050 a gente volta a conversar, se estiver vivo, e a gente pergunta aí se aconteceu ou não aconteceu. Não vai acontecer até 2033, duvido. Pode acontecer uma revolução. Só fazer uma continha aqui, 2050 mais 30, não sei não. E aí, Vitão? Eu sigo o relator Cleveland. Eu acho que considerando o nosso DNA estatista, né, enraizado na nossa cultura, acho que é um grande evento, um grande feito. Provável candidato à melhor notícia do ano, tá? Muito embora seja apenas um marco regulatório, não seja indicativo de nada mais que isso, e como o Rodrigo falou, pode ser que não aconteça nada em 13 anos, porque tem tudo para ser feito. Só fazendo um adendo aí, você vê a lei lá da liberdade econômica, ela é importantíssima, como esse marco é, mas as pessoas agora estão entrando na justiça contra aquilo, né? Então, não deveria entrar, cara, é uma grande lei, mas... Pior, Rodrigo, o Senado está fazendo lei contra a lei de liberdade econômica, tabelando preço. Pois é, então, cara, congelando preço. É impressionante. Isso. Loucura. Você tem, entendeu, Marcelo? Você vem me perguntar se eu acho que isso... Pô, cara, pega a lei da liberdade econômica, que é um grande avanço. O STF agora proibindo corte de salários, né? Pois cara, a gente diante de uma crise sem precedentes, redução de jornada, e os estados não podem diminuir o salário. Quer dizer, se depender desses caras aí, eles vão fazer com que cada estado possa de novo emitir, ter um banco. Então. Por isso que não dá para acreditar. Eu sinto muito, mas não dá para acreditar. Só para encerrar aqui, fazer uma pergunta que não chega nem a ser uma provocação, é uma pergunta mesmo, de coração limpo, tá? Essa equipe econômica e este governo tem algum mérito na aprovação desse marco, ou eles só dão sorte mesmo? Não, claro que tem. Ninguém aprova um negócio desse só para saber. No susto. Eu acho que tem participação, sim. Tem gente lá que trabalhou junto. Tem técnicos que costumam ir ao Congresso debater. Não é que o negócio ficou solto lá, não. Não é essa história, não, que foi o Congresso que fez isso e ponto. Você tem todo um apoio aí da área técnica. Eu pergunto governo. Até porque o relator era o Tasso Gereissati e ele até mencionou, né? Positivamente a postura do governo, né? Porque existiam algumas questões que a princípio estão indo, mas já serão previamente, não serão sancionadas, mas que era para o processo ter celeridade. Então, no Brasil, não atrapalhar já é negócio, né? Ajudar, então, acho que tem um méritozinho aí que precisa ser registrado. Não, tem um grande mérito. Grande mérito. Legal, que bom, fico feliz. Ouvindo isso de vocês, isso ganha mais relevância ainda.
né? Porque eu achar não tem muito peso, mas você é mais qualificado especificamente sobre o tema. Bom, nós tivemos uma notícia aí, né, fresquinha aí, alguns minutos antes da gente entrar aqui no nosso bate-papo, não dá para deixar de mencionar. Talvez a gente tenha mais subsídios, mais elementos para falar semana que vem, mas o nosso presidente acaba de indicar aí um novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, né, um militar reformado, formado em economia pela FGV, perdão, pela UERJ. Queria as primeiras impressões de vocês aí em relação a essa nomeação. Como eu já comecei pelo Rodrigo e pelo Cleveland, agora eu vou jogar batata quente aí para o Victor, que já me olha de esgueio, assim, como quem diz, pô, eu achava que você era meu amigo. Mas nessa eu vou ter que repassar batata, porque eu não conheço o rapaz, então não sei o que dizer. Eu sei Nem que tão eu li rapaz assim. uma manchete, eu li uma manchete que o Olavistas perderam. Pô, então eu gostei. Se o Olavistas perderam, eu gostei. Então, assim, só meio na manchete mesmo, o fato de o Olavistas terem perdido, para mim é um bom sinal. Mais nada, não posso falar mais nada, porque eu vi que não conheço o currículo do ministro, não sei nada disso. Mas aí, a primeira Rodrigo? impressão é essa. Alguma primeira impressão, Rodrigo? Olha, assim, como todo ministro, o importante é saber gestão, né? Ele não precisa ser uma sumidade, ter uma capacidade ou ser doutor, né? Mas deixa eu contar um pouquinho. Eu fui olhar o Lattes dele. Então, eu não tenho certeza se ele é militar. Ele fez um curso na Marinha e tem alguma conexão com a Marinha, mas ele fez faculdade normal de economia na UERJ, depois ele fez mestrado em administração na FGV, na IBAP, na Escola Brasileira de Administração Pública, e depois ele fez doutorado em administração em Rosário, na Argentina. Esse é meio inusitado, né? Isso na Argentina. É difícil da gente ver isso acontecer. Não sei se o doutorado dele foi mais forte ou menos forte, não conheço, não tenho nenhuma informação Teve sobre algum isso. curso na Alemanha também, né? Pós-doc, mas pós-doc, a gente tem que ser honesto, você vai lá pro pós-doc e pode ficar lá batendo papo só, não tem nada demais no pós-doc, né? Vamos ser honestos, né? Não significa nada fazer pós-doc, eu quero dizer. Tá? Alguns pós-docs geram alguma coisa, mas a maioria gera nada. O cara vai passear, no geral. Não estou dizendo que é o caso desse ministro, pelo amor de Deus, não estou dizendo isso. Estou dizendo o caso geral. O que mais? Ele era professor na FGV do MBA, de algumas coisas, ele foi sempre um professor premiado, ele é um bom professor. Não tem publicações acadêmicas relevantes, não tem nada, tem os livros lá, alguma coisa assim, mas não tem nenhum artigo nem nada. Porque a função dele é essa do mercado, é ser professor e tal. Não é uma função de pesquisador, ele nunca exerceu o papel de pesquisador acadêmico, tipicamente. Tudo bem, eu sou bem com isso. Agora, eu também não vi nenhum exercício de alguma profissão assim de executiva. Pode ser que tenha lá, não vi direito. Pode ser que ele tenha trabalhado no mercado, não vi tudo do currículo dele. De qualquer forma, assim, ele está lá. Eu acho que vamos ver se consegue gerir bem o negócio. É isso que a gente tem que esperar. Eu espero que sim, né? E aí, Cleveland? Não tenho a mínima ideia. É aquele momento que eu não sei, eu li, mas eu não tenho ideia. Agora, só para retomar aquela conversa que a gente teve na semana passada, eu acho que o que o Rodrigo falou é básico. O cara tem que ser um bom gestor e tem que ser um bom gestor político também. Eu acho que isso é fundamental para um cargo de ministro. Se ele não tiver capacidade de gestão interna, olhar para dentro, cuidar da parte interna, chamando as pessoas-chave e olhar para fora, para o Congresso e conseguir se comunicar e fazer com que o que deve ser aprovado seja de fato aprovado, não adianta o cara ter 10 doutorados em 10 lugares diferentes nas melhores universidades do mundo. Não é isso que vai resolver o problema. Bom, assim, eu ele vou vai carregar... o Ministério Claro. da Educação, ele tem bastante gente ainda colocada lá nos governos anteriores. É muito difícil administrar o Ministério da Educação. Eu digo para vocês com conhecimento de causa. Muito difícil. Certo? Então... Bom, o que me chamou a atenção nessa indicação e me deixou uma dúvida
que eu espero que nos próximos dias eu consiga ser capaz de dirimi-la, é a seguinte: ele era o presidente do FNDE, né? Que é aquele Fundo Nacional de Desenvolvimento para Educação, e que supostamente seria um posto que foi perdido ou cedido ao Centrão, né? Então, assim, me parece estranho que você tire um cara de um cargo e depois você coloque ele de volta na mesma estrutura, no cargo máximo. Então, das duas, uma, ou nós estamos diante de uma tremenda barbeiragem, ou talvez, né, essa indicação já estivesse no forno, né, o nosso amigo Weintraub já estivesse com seus dias contados, e se esperou aí uns dias para que a indicação não fosse ofuscada pela imediata saída do antecessor. Eu acho que nos próximos dias talvez a gente consiga perceber isso com mais clareza. E se isso já era uma decisão tomada e que se esperou o momento certo para o anúncio, talvez isso vá em linha com aquele discurso que diz que faz parte da política a acomodar aliados em cargos, mas que eles estariam ali sob uma supervisão vigilante daquelas, vamos dizer assim, da ala militar, né, que faz parte do governo do Bolsonaro e que ocupa alguns cargos em alguns ministérios. Então temos uma lição de casa para a próxima semana, que é essa primeira semana aí a gente digerir essa indicação e termos aí uma melhor impressão. Bom, chegamos no final da nossa conversa, eu acho que hoje o papo foi bem legal. Eu queria pedir, como eu sempre peço para vocês aí, algumas dicas, algumas sugestões. Quem se candidata aí a compartilhar essa primeira dica aí? Bom, vou dar uma dica. Sábado volta a terceira temporada do seriado Dark. É um seriado alemão. Ele é bem punk, ele é bem cabeça. Viagens para o futuro e para o passado. Quem gosta de física quântica vai se divertir. É um seriado que é difícil no começo, mas depois que você gasta assim 2, 3 episódios, você já é difícil de parar. Eu estou até esperando ansiosamente o início do seriado Dark no Netflix. Essa é a minha dica. E aí, Cleveland? Vocês já falaram anteriormente sobre o filme Ford vs Ferrari? Não. Não, mas é bom, já assisti. É muito bom, vale a pena assistir. Assista com um belo vinho ao lado, uma bela cerveja ao lado, porque vale a pena assistir. A história é bem interessante. E tem um documentário também no Netflix sobre o assunto, que complementa bem o próprio filme, tá? Então, recomendo fortemente. Tem bola fora hoje ou não? Tem, pode falar. Sempre tem, manda ver aí. Pô, eu vou dar uma bola fora porque eu tô irritadíssimo, assim, muito irritado. Pelo terceiro ano consecutivo, o Banco Santander conseguiu errar o meu informe de imposto de renda e mandar errado o informe de imposto de renda. É uma reclamação pública, não é possível que um banco desse tamanho faça isso sempre. Bom, e aí, Vitão, qual é a sua sugestão? A minha sugestão... Sua dica. Me deu branco hoje, né? Eu prefiro ficar com a bola dentro e só reforçar essa conversa do marco do saneamento, tá? Eu acho que vencer o estatismo no Brasil é um tema muito difícil. Está enraizado na nossa cultura essa questão dos direitos já. Né? Então, para mim, fica como a grande notícia da semana, quiçá do ano, essa questão do marco do saneamento. Então, não me vem à cabeça... Bom, então deixa eu ir dando minha dica aqui. Se vier alguma coisa, você fala, ok? O Vitor perdeu. Vitor Tá perdeu mudo. De novo. Tá mudo. Tá mudo. Agora sim, voltou. Onde vocês viram? Nós ouvimos que você estava falando que a bola dentro, o gol de placa, era o marco. Você estava meio sem sugestão. Agora tá mudo de novo. Agora diga aí. O que está acontecendo? Agora a gente está te ouvindo. Não, estamos te ouvindo.
Até onde que eu falei que vocês viram? Você fala, só ouvi do Marco, não ouvimos mais nenhuma dica. Marco, terminando a temporada, não terminou ainda, mas estou acompanhando a última temporada de Billions, que é uma série que eu gostava muito. Mas essa última temporada eu achei mais fraquinha. Não sei se você está acompanhando. É verdade. Em relação à segunda, é que a segunda é espetacular, né? Essa eu achei um pouco mais fraquinha. Parece uma coisa meio estereotipada, enfim. Achei que estão forçando a barra um pouco nas caricaturas. Mesmo assim, tô lá. No episódio 7, provavelmente vai terminar com 12. Mas para quem não viu ainda desde o começo, essa é uma série bacana na primeira, segunda, terceira temporada. A última eu achei que caiu um pouco demais. É isso aí. Bom, a minha dica aqui de livro é um livro do Mário Prata, escreve muito gostoso e uma ideia muito legal. O nome do livro é Minhas Mulheres e Meus Homens. Ele é um livro que ele escreveu, ele pegou um dia a agenda dele, foi vendo os contatos dele e lembrando das histórias dele com cada uma daquelas pessoas, né? Então é um livro que pode ser lido em ordem alfabética, como se você estivesse lendo a agenda dele e vendo cada pessoa ali, cada história que ele viveu, ou um livro que você também pode ler em ordem cronológica, porque as histórias meio que vão se emendando. Então é um livro gostoso, leve de ler, uma leitura bem bacana. O Mário Prata é um cara divertido, assim, escreve muito gostoso e tem histórias saborosas nessa dica. Eu vou falar duas bolas fora aí, atenção. PicPay. O PicPay faz muita propaganda, mas eu estou passando uma situação surreal com eles, que é a seguinte. Você baixa o seu aplicativo lá, uma das formas de você dar carga no seu PicPay é fazer uma TED. Pois bem, né? Este incauto que vos fala, assim fez. Eu fiz lá uma carga, mandei uma TED, saiu da minha conta faz uma semana, né? Saiu mais que isso, saiu no dia 16. Até agora está aguardando, o dinheiro saiu da conta, não entrou no PicPay, está no limbo. E aí é aquela história, quando você se mete com empresa ruim, tudo de ruim acontece. Eu fui reclamar nas redes sociais, lá no Instagram do PicPay, né? Sobre essa situação bizarra que eu estou passando. Descobri depois do Reclame Aqui que não sou só eu, tem muito mais gente com muito mais problema. Inclusive no auxílio emergencial, quer dizer, uma coisa surreal. É incrível que ninguém tenha feito nada. Qual é a nota do PicPay no Reclame Aqui? Sabe? Não? Rapaz, eu não lembro de cabeça não, cara. Mas assim, a minha experiência está sendo a pior possível, por quê? Porque ao fazer a reclamação no Instagram do PicPay, imediatamente, eu recebi uma mensagem direta de um perfil PicPay.atendimento. E eu estava tão no veneno que eu comecei a interagir com aquele perfil que em algum momento pediu para mim, olha, vimos aqui a sua reclamação e tal, por favor, nos informe o seu celular para a gente mandar um código de verificação para poder prosseguirmos o seu atendimento. E assim, e o pior, eu coloquei ali o meu celular e quase que informei para eles o código de verificação, porque eu vi que com o meu celular eles entraram no WhatsApp, solicitaram o tal código de verificação. O meu celular, o meu WhatsApp, ele já tinha aquela dupla checagem, eu já mudei a minha senha, e agora eu tenho acesso até por biometria, mas você vê que quando você se mete com a empresa ruim, além do próprio serviço dela ser ruim, né, ela traz coisas ruins para você. Então eu estou aguardando aí, como eu não acredito muito na justiça, não vou mover uma palha, né? Se der, deu, se não der, não deu. Quando você tem um problema, se você puder resolver por sua própria conta, é mais aconselhável, né? Porque, infelizmente, a gente está no Brasil. A segunda bola fora, eu vou falar aqui como profissional e tenho certeza que eu falo por uma classe. Eu estou no mercado financeiro desde 1986, sou qualificado para exercer minha função, sou certificado para exercer minha função. O Banco Itaú lançou uma campanha deplorável, tentando aí denegrir a imagem dos agentes autônomos de investimento, um tiro que está saindo pela culatra, porque cada vez que eles tentam remendar, está ficando ainda pior. Ainda hoje fizeram uma live lá em que o número de dislikes foi bastante suficiente, né? Então, o Banco Itaú falar de conflito de interesses, oferecendo PIC para a clientela, não sei, tenho a sensação que eles não têm muita qualificação para isso. E eu queria encerrar aqui o nosso bate-papo pedindo licença para vocês, mas mandando uma mensagem para um grande amigo meu. Eu tenho um grande amigo, o meu urubu predileto, Renato Chaves. Nessa semana ele perdeu a mãe dele, Dona Marli, que eu sempre brincava com ela, que ela era uma gatona.
E eu tenho certeza que quando ela chegou no céu, ela está fazendo um tremendo sucesso, ela nem precisa de filtro de céu para ficar mais linda. Eu quero aqui oferecer o meu abraço, meus pêsames, pedir para que Deus conforte ele. Eu faço aqui uma citação em homenagem a esse meu grande amigo, a família dele, e em homenagem à memória da dona Marli, uma citação de Rubem Alves que diz o seguinte: Deus existe para tranquilizar a nossa saudade. Então que a dona Marli descanse em paz, e você, meu amigo Renato, recebe aqui o meu abraço carinhoso, tá bom? Meus amigos, sempre muito bom falar com vocês, sempre muito bom a gente se encontrar. Temos uma lição de casa para a próxima semana, descobrir quem de fato é o nosso ministro da Educação. E é isso aí. Fiquem com Deus aí e até a próxima. Um grande abraço. Um grande abraço aí para vocês. Um abraço. Um abraço a Boa noite todos. a Valeu, galera. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.